Vamos encerrar aqui essa primeira parte e nós iremos passar esse tempo. Nosso irmão Luciano tem uma carga na palavra e ele vai vir aqui e nós teremos esse tempo aqui. Logo após a gente encerra a reunião avisando aos irmãos que os avisos estarão comigo. Os irmãos, se tiver qualquer tipo de aviso, me procure, aliás, vou estar sentado ali e os irmãos me passam o aviso. Amém? Irmão Luciano, por favor. Certo. Sim. Não sei se todos os irmãos conhecem o nosso irmão Luciano lá de Gandu, lá no sul da Bahia. Alguns já o conhecem, alguns não. Então, os irmãos... Amém. Bom dia para a gente, graça e paz. Amém, irmãos? Que a superioridade, a graça e a voz do Senhor. Que o Senhor possa fazer o trovejamento de sua voz, com a locução divina, acariciar os ouvidos e o coração de cada irmão. Amém? Que o nosso Senhor possa colocar a sua mão de força, mão pastoral, seu olhar pastoral, sua vontade pastoral, e que Ele possa amparar os seus anseios nessa reunião. A grata lembrança que eu tenho do nosso muitíssimo e queridíssimo João, ele lavrou, ele é o escrevente autorizado. Ele, autorizado pelo Senhor, ele fez uma documentação lavrada com seus dedos. Ele dedilhou o Evangelho. E ele deixou um registro divino dizendo, e serão todos ensinados por Deus, né? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, e todo aquele que ouve o Pai e aprendeu do Pai, vem a mim. Esse colegiado, a escola da obra, o nosso Senhor é um mentor, um treinador. E nesses últimos dias ele tem uma intenção original de formar, com a mesma intenção, porque Paulo desenvolveu uma expectativa. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado. A escola santíssima do Senhor, o Senhor tem uma proposta de destino, justamente que você seja um filho funcionante, que você seja um filho lindão formado em Cristo, mesmo que haja dor aguda, mas o desejo do Senhor, o seu plano de prevenção é ter um filho semelhante ao seu filho. Nós vamos falar um pouquinho aqui, com aquele carinho milionário, mas antes disso, um momento aplaudidor para o nosso rei. Amém? E eu quero amparar os meus anseios com os beijos perfumados para ele. Eu gosto muito de mandar beijão aromático para ele. Eu gosto de fazer esse fraseamento, é meu perfil. E eu estou com a saudade destinatárias de vários irmãos aqui, mas eu quero falar um pouco sobre desertos. Amém? Lá em Gênesis, o Senhor, na proposta de destino, Ele amparou os seus anseios de fazer uma construção universal. Eu não vou falar tudo sobre isso por causa do tempo, mas o Senhor, nos seus verbetes, falando, haja, e viu, e outros, né? Que os irmãos não precisam falar muito sobre isso. O Senhor, a terra seca, o Senhor, Ele, no haja, apareceu os desertos. Já no plano antecipado, o Senhor sabia que ele precisava de geografias, mapeamento, porque Israel precisava. Luciano estava falando do murão de Jerusalém, e o Senhor, então, ele precisava dessa geografia para manter Israel na faixa de segurança. Ou seja, cada geografia de deserto, o Senhor presente, mas ele na superguia, na supervia, existia uma supervia, aquela via de superioridade aonde o Senhor tem conhecimento, previsão, plano de prevenção de manter o seu povo no deserto. O Senhor tem essa previsão de manter você em vários desertos. Sua alma tem essas geografias de deserto. Às vezes você tem contragosto, dor aguda, abalos emocionais, sentimentais, abalos psicológicos. São esses desertos, são essas geografias, sabe, de sua alma.
mas a tua vara e o teu cajado, é Ele que dá o maravilhoso conforto, a profundíssima consolação nos desertos. Bom, Israel estava no Egito, não vou contar toda a história. Israel estava no Egito, e isso, no propósito eterno de Deus, lá na eternidade passada, o Senhor precisava de uma geografia egípcia, e precisava de uma geografia de Canaã, terra prometida, os montes devocionais, tudo isso esses montes foram promovidos nos verbetes, haja e etc, etc, etc. O Senhor estava tão feliz com as alegrias estrondosas, Ele foi vendo a Transamazônica, Ele foi vendo Salvador, tudo, essas geografias brasileiras, os continentes, Ele com aquele coração acelerador, haja, e vendo que tudo é bom. E o Senhor com um olhar de embelezamento, haja. O Senhor estava assim, alegre, feliz e fazendo. Interessante que o Mar Vermelho também faz parte, essa área aquática, é uma área de base, uma área de frequência, uma área focal. O Senhor tem um olhar de contemplação, Mar Vermelho. Essa geografia aquática, eu vou ser aplaudido, eu tenho certeza. Miriam está no meu plano, aquela festa de dança, tamborins, etc. Momento vibrador, momento sensato. Eu estou falando rápido para ganhar tempo, prazo curto com velocidade, amém? Então, a dança, todas as provisões, dança, pandeiro, porque o nosso Senhor tem provisão de pandeiro, harpa, os alaúdes, aquela questão de dançar, tudo isso no propósito eterno. Matar um gigante Golias, o Senhor já tinha um rascunho. Davi estava no plano, Davi estava na pulsação do coração de Deus. Golias também é um homem, infelizmente, era um homem planejado para ser derrubado pelo pequeno Davi, o amado. Vamos falar. Aí o Senhor permitiu Israel ficar 430 anos. Ele é o somatizador na sua matemática. Os anos marcadíssimos, alguns séculos marcadíssimos, o seu povo mantido numa área geográfica, a área da escravidão. Os escravos, mas são todos funcionantes, todos filhos de Deus, estavam lá. Deus tem o recenseamento, os recenseados do Velho Testamento e os recenseados do Novo. Vocês são recenseados na matemática. Deus é o somatizador, está somando todos vocês aqui. Ele já somou no propósito eterno. Os recenseados. Recenseado para ser presbítero, etc, os irmãos. E quando chega no deserto, em frente ao Mar Vermelho, estou avançando, dando os avanços repentinos. Eles estão num deserto intermediário que fica Baal-Zephon e o outro deserto, Migdol. O povo está acampado diante de uma área fechada, mas o Senhor tem a superguia, a supervia. E o Senhor conduz o seu povo, foi uma alegria tremenda, eles atravessaram o Mar Vermelho, quando chegaram do outro lado, a festa, celebração de homenagem, coração vibrador, cada hebreu vibrando, dança, e você via aquela zoada de pandeiro, de tamborim, o povo se alegrando, um cântico novo saiu, o cântico saiu. Você tem um cântico no marca-passo de tempo, no marca-passo de fala, no marca-passo de cânticos e provérbios e poemas. Lá, o Senhor, com habilitação, o nosso Senhor é poeta. Ele não só constituiu poeta, o nosso Deus é poeta. É tantas poesias realizadas nas geografias, as palmeiras, o Rio Jordão, etc. A superioridade de poemas está com o Criador. Ele é o poético eterno. Não só pregador, mas o poético. E quando eles atravessaram, teve um momento vibrador, um momento sensato de danças e pandeiro. Aí vem o deserto de sul. Eu não vou poder falar tudo, mas só vou fazer aqui. Eu creio que essas pitadinhas aqui que eu falei já deu para. Palavra temperada com sal.
Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, cantaram um cântico novo, o deserto de Sur. Chegando no deserto de Sur, eles caminharam 3 dias. Naquela geografia não tinha água. No propósito eterno de Deus, essa geografia tem que ser seca. A sua alma às vezes fica ressecada, fica sedenta. É claro que o Senhor, nesse deserto, que Ele deixa você sedento, querendo água, querendo o Senhor, querendo a sua palavra, é super necessário você estar no deserto de terra seca. Mas quando você sai dessa área, dessa faixa de segurança, os limites, você não pode sair da área seca. Tem que permanecer ali, caminhar as caminhadas sagradas, e você tem que jornadear com o Senhor. Não importa se não tem água, você tem que jornadear. Você tem que permitir o Senhor te conduzir na supervia, porque Ele a superguia é dele, e a supervia é dele. E aí vai o povo caminhando, atravessou o Jordão de Sur. De Sur tem Mara. Mara é uma nova geografia. Filho de Deus tem que conhecer as geografias do Senhor, o marca-passo de tempo, o marca-passo de fala, a locução divina, quando o Senhor está falando com você em cada deserto. Quando o seu coração é pulsante na palavra de Deus, quando o seu coração é oleoso, quando o seu coração é vibrador, mas quando o seu coração é acelerador, você tem que acelerar para caminhar com o Senhor, não importa os desertos, mas tem que ter um peito sagrado, um coração sagrado, para ter um coração acelerador e caminhar com o Senhor. Mesmo que você venha sofrer queda de ânimo, você tem que dar os passos de ovelhinhas e caminhar com o Senhor. Aí, no deserto de Mara, a Israel, agora sim, o povo chegou naquela geografia, naquela padronagem de terra. Aqui a gente bebe água. Eles viram as águas de Mara, mas as águas eram amargas, e eles provaram mais amarga. Mas o Senhor, com as suas profundas mudanças, os seus milagres prodigiosos, o Senhor pediu: Moisés, lança o lenho aí. As águas se tornaram doces. Ele, água doce. Porque o Evangelho tem 2 sabores. Ele tem um sabor amargo e um sabor doce. Israel precisava experimentar a dor aguda, os abalos emocionais, sentimentais e psicológicos. E não é diferente com a igreja. Mas o Senhor, a gente tem a mente do Senhor. Você precisa ser um administrador de suas emoções, dos seus sentimentos, nos momentos abalos emocionais, sentimentais. Ser um administrador e fazer levantamento de ânimo em qualquer deserto. Aí, quando chegou no deserto de Mara, eles beberam água, achou que aqui está tudo bem, o Senhor fez alguma coisa. Eles saíram de Mara e foram para o deserto de Elim. Quando chegou naquela geografia de Elim, eles viram, avistaram 70 palmeiras. Olha, a escala do deserto, e o Senhor escalando o seu povo e caminhando com o seu povo. Eles chegaram lá em Elim, 70 palmeiras e 12 fontes de águas. Agora respira, meu povo, respira. Que alegria, palmeiras, agora tem sombras. E eu vou ficar debaixo da sombra. Vamos beber o gado, as crianças, os adolescentes. Vamos beber 12 fontes, tem muita fonte. Até secar as 12, não vai secar porque foi o Senhor que se dispôs. E eles começaram a beber água. É como se as palmeiras, eu estou falando rápido, mudei o meu manequim, tá? Coração acelerador, prazo curto com velocidade. Aí as palmeiras ficaram assim: bem-vindo, Israel. Você já viu aquela placa que a gente chega numa cidade, tem logo uma placa: sejam bem-vindos. E ali, irmãos, quando Israel chegou, as palmeiras estavam na ventilação, assim: bem-vinda, Israel, a Elim. Mas agora podemos dizer: bem-vindos a Cristo Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Eu estou diferente. Estou fazendo uma locução aqui vibradora, pisando no acelerador por causa do tempo, o marca-passo de tempo. Irmãos, e quando eles saíram, que chegou em Elim, beberam e tal, tem um outro deserto. Provavelmente esse deserto está muito suficiente. O Senhor sustentou as nossas necessidades especiais, e o Senhor tem as provisões especiais. Então é o seguinte: vamos fazer aqueles altos estudos e os altos conclusos. Aí a biografia do Senhor, o nosso Deus provedor. A gente tem assim, a gente vê essas referências
respaldo. Quando o Senhor faz os milagres prodigiosos, você passa a ser uma testemunha instrumentária. Você quer dar testemunho de coisas boas, mas quando o Senhor faz uma subtração, quando Ele não é somatizador, você contra gosto, dou aguda, piti. Ele não tem piti nem contra gosto, eu tenho um bom gosto. Saíram do deserto de Elim, tem o deserto de Sim, outra geografia da fome. Aí chegaram no dia, lá tem um desejo, cada hebreu queria amparar os seus anseios lá no Egito. Lembrar, a grata lembrança, o lembrete, um lembrado da terra da escravidão. E eu não quero baratear a vida de nenhum irmão aqui, mas você não pode leiloar, colocar sua vida no leilão por causa do Egito. Não se vende, é proibido, não. Olha, eternamente você não pode mais baratear a sua vida. Você não tem capacidade, você não é competente baratear, nem leiloar, nem colocar em leilão aos principados, porque o Senhor fez uma boa compra. Você é filho de Deus, lindão, porque teu pai é lindão. E você tem que olhar para Ele com olhar de belezamento, olhar de sustentabilidade, olhar contemplador, olhar focal, focado Cristo. E olharam para eles e foram iluminados. Então, quando eles chegaram no deserto saíram de Elim, eles foram para Refidim, faltou. No deserto de Sim faltou o pão. Eles murmuraram, desejaram o fogão egípcio, a panela egípcia e o cardápio alimentar. Uma contenda, uma briga, duelando contra Moisés, disputando força contra Moisés no momento da fome. Mas Moisés, homem santo, disse que não havia homem manso como Moisés, bem sensato. Na hora das tribulações do deserto, você tem que ser sensato, você tem que ter um sensor de domínio próprio, um ritmo dominante, de ser dominado pela palavra e pela benignidade do Espírito Santo, a longanimidade, temperança, fé, etc. Você tem que ser administrador, permitir o Espírito Santo administrar você com os frutos do Espírito nos desertos. E quando eles chegaram lá, o normal, a logística é o caçador procurar a caça. Teve um servo de Deus que era muita habilitação para caçar com arco de flecha. Era focal, pum, a caça caía. Mas com o Senhor é diferente. Caça vem atrás dos caçadores. Maná, e eles comeram maná há 40 anos. Se você comer uma morta, toda semana você troca de cardápio alimentar, é peixe, é ovo, e não sei o que mais, é mocotó, você fica, né? Hoje é uma moqueca, amanhã é bacalhau, chão de dentro. Mas comer 40 anos a mesma comida não vai dar um enjoo, não é abusivo, não, Senhor. Não, porque o cardápio alimentar que o Senhor dá, Ele é eterno. Você não comeria só 40 anos o maná, porque ali é a figura, a alegoria de Cristo. Cristo é o maná da igreja. Há uma condição da gente comer maná em uma eternidade. De eternidade, vamos comer maná. E aquele maná, parecendo tipo um bolo de coentro, né? Doce, representava Cristo, porque Cristo é doçura. E não parou ali era uma sombra. Paulo fala da sombra lá em Colossenses, mas o maná é sombra. As geografias são sombras. E eles saíram, aí o Senhor deu ali no deserto de Sim, cordoniza e maná. Do deserto, Jorginho, cadê o Jorginho? Que ele ficou para me dar carga horária aqui, pontuar. Falta quantos minutos? 15? Oi? 13. Acho que eu vou passar pelos desertos com vocês. Nem que seja nos avanços repentinos. Nem que seja nas correrias extraordinárias. Há momento que a gente tem que fazer aquelas correrias extraordinárias. E há momento que o Senhor freia com freio ABS. Superioridade. Chega a cantar o pneu. Para, meu povo. Sai fumaça. Tem hora que você sai diante do Senhor com uma Ferrari. Não, Ferrari não, um Fuscão velho. A gente não sabe quais os veículos que nós usamos.
Há momento que a gente deseja os carros de fogo, né, que estavam nas montanhas, quando Eliseu abre os olhos dele, e ele viu carros de fogo contra o exército. E há momento que a gente quer Ferrari, Fusca, a gente não sabe qual carro que a gente usa para caminhar com o Senhor. A hora a gente está a pé, pedestre, outra hora você está com a Ferrari, outra hora você quer ir de Gol, e assim, avião, cavalo, jumento, bicicleta, moto. Mas o importante não são os veículos, o importante é a quem nós estamos seguindo. Aí, irmãos, quando eles saíram do deserto de Sim é um deserto que fica intermediário de Elim e Sinaí. Mas o Senhor não deixou seu povo ficar na zona de conforto, no maravilhoso conforto. Não, os contragostos, a dor aguda, o abatimento. Às vezes o povo lá, às vezes ficou estremecido. E a igreja às vezes fica estremecida com as provas, tentações, etc. Mas, quando eles saíram do deserto de Sim, eles chegaram em Refidim. Refidim, aqui esse deserto, eu amo, sabe assim, essa figura, essa sombra. Aquele deserto, que Paulo falou de muitas sombras do Velho Testamento e as realidades no Novo. A glória da primeira casa, a glória da última casa é maior do que a última, que somos nós. Então a primeira casa tem uma glória, tem um Shekinah. Mas a primeira casa só é sombra, a igreja do Senhor é realidade. Então, lá no deserto de Sim, não tinha água. Cadê? Senhor, cadê aí o minador aquático para a gente? A gente está cansado, a gente, né, aquela recordação das geografias, dos momentos. Você tem essa grata lembrança, o lembrete, o lembrado, né, de tudo que você já passou? Você é um somatizador de suas lutas, de suas dores, dos seus contragostos, dos seus aborrecimentos, e assim, você fica botando na caderneta, mas Paulo não colocou na caderneta. Paulo falou, esquecendo das coisas, e faz o quê? Alvo. O dia de ontem, amém, lembrete, o lembrado, mas o meu memorial é um alvo que está. Eu tenho que ter um olhar contemplador, um olhar de embelezamento. Não importa se ontem foram os momentos aprazíveis, se foi um momento de dança, ou um momento vibrador, ou sensato. Ontem foi ontem, é hoje a mesa do Senhor. E essa manhã é uma manhã de enriquecimento. A igreja tem que estar mais rica do que domingo passado. Cada reunião caseira é momento de riquezas. As reuniões objetivas, a gente tem que ter o objetivo de enriquecimento. Paulo falou que os irmãos tinham que ser enriquecidos. As nossas reuniões objetivas é para enriquecer, não é só para adorar, só cantar, não, cada reunião tem uma porção de riqueza. Aí eles chegaram lá em Refidim, murmuraram a lista dos reclamantes. Sempre tem no meio do povo de Deus a lista dos reclamantes. Começaram a reclamar, a falar, o Senhor não estou nem aí. Ó, não estou nem aí, pode reclamar. Quando ele faz assim, vem as penalidades. E do deserto o Senhor falou a Moisés, Moisés pegou a vara lá, né? Veio água. E aquela pedra, aquela rocha, é a representação de Cristo. Aquela pedra é uma sombra. Ela não era a realidade, ela deu água. O Senhor deu água para o seu povo. E nós temos essa água hoje. Aquela água que jorrou da pedra, a água é sombra, é alegoria. A pedra é sombra, representação de Cristo. Aquela rocha em Refidim é sombra, mas o Cristo no Calvário é a realidade. A sua morte, a sua ressurreição, Ele vive. Então, irmãos, quando eles chegaram ali no deserto de Refidim, que beberam a água, que na hora da saída eles titularam o deserto de Refidim. Sabe qual foi o nome que eles colocaram? Massá e Meriba. O deserto é Refidim, mas colocaram um apelido lá, porque
porque o povo contendeu. O Senhor está ou não está com a gente? Aqueles momentos das dúvidas crescentes, os tumultos crescentes do povo de Deus. Talvez você está com essas dúvidas crescentes, as dúvidas futuras de quem você é. Você precisa ter compromisso com as suas convicções. Eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Ainda que a potestade Salvador venha tentar falar, mas existe uma voz oficializada que não é alheia nem clandestina. A voz do bom pastor foi registrada, oficializada pelo nosso queridíssimo apóstolo João. Ele é o escriturário, ele é o escrevente autorizado. As minhas ovelhas, o quê? O quê? O trovejamento da voz do Senhor está oficializada. Deus não deixou a voz do filho clandestina, não deixou sua voz alheia às suas ovelhas. Aí depois disso, irmão, finalizando, eles pensaram, bebemos água, agora vamos prosseguir. Imediatamente se levantou Ameleque, um rei. Você sabia que tudo isso é militarização? Deus estava treinando o seu povo, ele é mentor e treinador para uma militarização. O deserto só foi treinamento, porque tinha 7 nações. Josué precisava guerrear contra as 7 nações, com o povo de Israel, através do Senhor, o Senhor guerreando as guerras de Israel. Você pensa que você, depois de passar esses desertos, assim, agora acabou os desertos ou não, mas tem adversários. Tem a potestade de Salvador, tem a potestade em Nova York, em Londres, em Jerusalém, em Gandu. É um cordão de unidade das potestades. E a potestade não é leiga, ela é dota. Não estou dando méritos de honra. Não pense que o inimigo é leigo, é doto, culto. Em cada cultura, em cada antropologia ele conhece. Ele tem o laudo, ele tem a biografia, ele tem um dossiê. E se você achar pouco, ele tem sua caixa preta. Aonde você cai? Quando o avião cai, o perito não vai na asa, nem no rabo do avião. Existe o coração das quedas. Aonde está o modelo do motivo da sua queda? Lembra lá em Apocalipse? Lembra de onde caíste? Deus tem milhões de caixas pretas de cada coração do seu filho. Ele sabe as suas quedas, aonde você fica estremecido. E portanto, Deus então preparou o seu povo nos desertos. Vem Ameleque, Josué sobe para o monte de Deus, fica com a vara. Ele falou, eu vou ficar com a vara lá no monte de Deus. E Josué, com a espada, a habilitação, vencendo Ameleque. Deus, eu vou apagar o nome de Ameleque. E quando Moisés baixava a mão, o povo de Deus começava a perder. Quando Moisés levantava a mão, o povo na militarização, vencendo a guerra. Então Moisés, a mão estava pesada, então colocaram uma pedra para ele, um sofá de pedra. Ele sentou, levantaram a mão e ele ficou com a mão até o pôr do sol. Israel venceu a guerra. E não parou por aí. Jorginho, cadê o relógio? Cadê ele? Já chegou o horário? Falta quantos minutos? 4 minutos? Então vou falar então da militarização. Soldado. O soldado, quando ele está ferido, parece que não dá mais, ele não tem esse corpo de utilidades, mas Deus sara o soldado ferido. E é para guerrear, não é o fim. E eles enfrentaram várias nações, mas eles entraram na terra prometida. É tanto que veio um cacho de uva do tamanho do homem. O normal no Brasil é um cachozinho desse tamanho, mas na terra de Deus é 2 homens com a viga carregando. Eu queria estar com o WhatsApp lá, as redes sociais, para enviar para a irmã Ana, Marcelinho. Beto, vai aí o WhatsApp da uva. Eu amo esse queridíssimo. Todos vocês, um beijão aromático para todos. Vai ficar triste, né? Então, quando eles chegaram na terra de Canaã, o mostruário veio. O Senhor sempre tem uma vitrina sagrada. Vai lá, mostra lá a minha vitrina, o meu supermercado, as minhas frutas, o que eu tenho aqui, leite, etc. Está tudo aqui mesmo. Mas aquela terra prometida é uma alegoria, é uma sombra.
Não está escutando? Perdão. Eu sou leigo. Então, eles chegam na terra prometida, não vou falar tudo sobre isso, mas o objetivo de Deus, a intenção original de Deus, não era apenas colocar os hebreus na terra de Canaã. Tudo aquilo era sombras. Os hebreus, Abraão, Isaac, Jacó, todos os nossos irmãos somatizados pelo somatizador, nosso Senhor, que é uma matemática divina, todos esses são recenseados no propósito eterno de Deus. O Luciano entrou com essa barbinha branca, essa cortina branca. Entrei, graças te dou, porque eu também sou um recenseado e um que nasceu de novo. Então vou finalizar. Você não pode parar de caminhar, jornadear com Cristo. Eu agradeço vocês com esse amor sorridente, as minhas alegrias estrondosas, felicidade sorridente. Vocês querem um presentinho? Silvio Santos tem a mania de estar jogando aviãozinho de 50 e de 100. Eu sou diferente, eu sou um apresentador de Cristo, eu gosto de jogar beijos perfumados. Toma, povo de Deus, vai segurando, faz assim, pega, estou mandando beijos. Beijos perfumados. Silvio Santos é no velho homem, mas no novo homem a gente é busca fraterna, é amor, é longanimidade, é benignidade, busca fraterna. Pronto, eu tenho que ser obediente. Soldado de Cristo tem que bater continência à carga horária. Ele não pode falar muito, não, ele tem que estar sujeito ao Espírito. Então eu vou me sujeitar ao Espírito Santo. Gratidão pela carga horária, de me ouvir. Se o Senhor acariciou o teu coração, os teus ouvidos, a Ele é a honra e a glória. Tira o Luciano de cena. Viu? Não fica classificando, dando... Aqui não é lugar dos afamados, não. Aqui é lugar dos filhos de Deus, com as raízes robustecidas na humildade. Tchau, povo de Deus, até a próxima.